Oi, gente, a gente está aqui com a Tizi, né, dando continuidade àquele projeto. Gente, aqui tá uma loucura, porque minha cabeça tá funcionando a milhão e a gente está curtindo muito tudo isso e muita gratidão, a gente começa agradecendo demais. A gente vai olhando muito para a vida da gente, né? E a gente, quando encontra esse propósito, a gente encaixa a pergunta do episódio anterior. E essa emoção? Num mercado super racional, acionista, racional, grana, lucro, como é que encaixa? Como é que encaixa, filho? A gente precisa trabalhar essa emoção, tá? Um ponto que eu sempre falo, a gente não pode descartar. Quando a gente está falando de uma família empresária, seja do ponto de sucessão, desenvolvimento, a gente nem precisa falar, porque algumas vezes a palavra sucessão é um pouco tabu, né? Quando a gente traz para algumas gerações, para algumas pessoas, a gente falando aos poucos, né? Não impor as coisas e ouvir os sentimentos. E aí, né, como eu mencionei no bloco anterior, a gente falar das emoções ali de todo mundo, né? Então, não só de uma geração, das duas gerações, a gente colocar as pessoas para conversar. Então, para a gente falar de emoção, a gente precisa falar de comunicação. É bem importante. E a gente trabalhar como a gente comunica. Tanto que, normalmente, quando a gente vai trabalhar ali a parte da união, vai trabalhar até a sucessão, a gente fala, a gente não pode falar sobre tudo isso se a gente não começa com comunicação. O que é uma boa comunicação? E quando a gente está falando de conversas cruciais, né, que é uma teoria ali, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que falar de emoções. A gente tem que entender as emoções que estão por trás, né? Então a gente tem que falar de inteligência emocional para reconhecer quais são as minhas emoções envolvidas, as suas emoções envolvidas, como isso pode estar afetando. Algumas vezes você não me falou para me magoar, mas eu já estou sentida com algum outro tema que às vezes nem está relacionado com você. Mas eu vou entender dessa forma. Vem junto. E aí vira tudo, e vira aquele mix de bagunça, e ninguém se escuta e tá tudo certo. Exato. A gente precisa entender que as nossas histórias, elas geram emoções na gente. E as nossas emoções, elas geram comportamentos. Eu sou da teoria comportamental, então por isso que eu falo também bastante assim. Mas gera comportamentos. Eu não sei, na verdade, se isso aqui tá virando uma sessão de terapia ou se tá virando... Então a gente precisa... Eu tô anotando o mundo aqui. A gente precisa falar de emoção o tempo inteiro. E a gente precisa falar de emoção também considerando o que a pessoa está vivendo, né? Se a gente está falando ali do sucessor ou do sucedido, o que está implicado, né? Essa pressão, essa questão de deixar para trás tudo que foi feito, que não é um deixar para trás. Quando a gente está falando de sucessão, a gente não está falando de deixar para trás. A gente está falando de perpetuidade. É diferente. Né? Deixar para trás é como se você simplesmente esquecesse tudo aquilo que foi feito. Não, você está passando para frente para que a próxima geração continue, para que dê sequência aos negócios, né? Isso é o mais importante quando a gente vai falar de sucessão. Mas a gente também precisa ter pessoas preparadas para suceder, né? Não dá para passar simplesmente passando, né? E as pessoas da próxima geração, elas precisam se preparar. E um dos pontos é lidar com as emoções, comunicação. Tudo isso vai ser a base para quando a gente for falar de sucessão. A gente fala muito de conflito de gerações. Muito. Sim. Né? Mas eu vejo que o modelo é sempre o mesmo. O modelo é sempre o mesmo. Meu pai foi para a loja com meu avô, porque na verdade meu avô tinha uma certa idade, meu avô já não conseguia mais emprego. Meu pai, um super filho, muita saudade dele, né, o seu Michel, falou, eu preciso dar um propósito, meu pai, que era meu avô, industrial, né? E na verdade comprou uma loja de imóveis, meu avô devia ajudar nessa coisa toda, tal. Quando eu cheguei para falar, pai, agora eu quero sentar aqui, ele falou, não, porque se você sentar aqui você não vai estudar, né? E essa é uma pergunta que eu tenho. As gerações sempre, eu vou encontrando com as pessoas, né? Prática e estudo. Como é que fica? Porque o cara fala, não, vou mandar o cara para o INSEAD, vou mandar o cara para a SPM, nada contra. Não, vou botar o cara no IBMEC. A gente recomenda. Não. Como é que fica? Né? A gente fala que no laboratório tudo funciona, né? Isso. Filha? A gente precisa dos dois. Então, aqui a gente trabalha com uma metodologia do 70, 20, 10. 70% a gente desenvolve, a gente aprende ali na prática, no dia a dia, colocando a mão na massa. 20% a gente aprende no que eu chamo de trocar a figurinha, tá? Que é mais ou menos isso que a gente está fazendo, trocando com as pessoas. E 10% é no curso ali formal, numa palestra, num workshop. Então, eu receber esse conteúdo teórico. Tá? Então, assim, tem que ir, se você tem a possibilidade, se você tem o conhecimento, se você tem o dinheiro para ir para a INSEAD, para ir para grandes MBAs, grandes universidades do mundo, vá. A gente incentiva, vá mesmo, aproveite as oportunidades. Sim.
mas também esteja conectado com a prática, né? Então, a gente fala, tem que estar envolvido ali na família empresária, tem que conhecer os negócios, né? Então, a gente trabalha muitas vezes com programas de visitas aos negócios, com programas do que a gente chama de um workshop de ciclo de negócio. Você sabe o que é o seu negócio de ponta a ponta? Quem que é o seu fornecedor, quem que é o seu cliente final e o que acontece nesse meio tempo, né? Você sabe quem vende, quem está na estrutura, quem são os principais executivos do negócio, né? Então é importante conhecer. Então sim, é importante envolver as próximas gerações dos negócios, tá? É importante ter esse equilíbrio também. Como a gente fala que é muito importante a pessoa ter uma carreira também fora dos negócios, né? Então, para que atue, seja, tem uma rede de hotéis, trabalhar em outro hotel ou trabalhar numa consultoria de gestão e governança, tá? Que não tenha 100% a ver com os negócios. Vá ter uma experiência fora, vá criar a sua carreira, tá? E depois entre nos negócios da família, se conecte. Tem gente que já prefere entrar nos negócios da família também. Sim. É uma questão de escolha, tá? O que a gente apoia é que a pessoa tenha consciência na hora de escolher os caminhos. Óbvio que sempre conectado, né? Porque tem famílias onde é proibido trabalhar, né, nos negócios da família, tem famílias que são abertas e incentivam. A gente sempre fala, né, quando a gente vai criar um protocolo de família, um acordo de acionistas, não existe lei para cada um, né? Não existe uma fórmula mágica, senão a gente já tinha vendido há muito tempo, né? Existe o que faz sentido para aquela família, né? Exemplo clássico que a gente dá é que muitas vezes o que está no protocolo da família real, por exemplo, né, que não pode comer ostras, não pode jogar Monopoly, não faz sentido para algumas famílias, né? Para algumas famílias vão olhar e falar, não pode jogar Monopoly, por que não pode jogar Monopoly? Para a família real aquilo faz sentido. Então, a gente fala que é um protocolo que faz sentido, que ele é válido. Isso vai acontecer em algumas proporções para outras famílias, que é a mesma coisa do se envolver nos negócios ou não. Mas vale a discussão sempre. Precisa ser discutido isso. Mas o mais legal da discussão é ter alguém com a gente. Exato. Tem que ter alguém com a gente. Exato. Porque senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Exato. Né? Porque senão algumas vezes o que acontece e é normal, as nossas relações também na própria família interferem, né? Então, se é um primo mais próximo, se não é, lembrando daquilo que eu já tinha comentado da união, né? Que a gente sempre trabalha a união para que não tenha essa interferência. Sim. Mas óbvio que somos seres humanos, algumas vezes a interferência pode acontecer. Por isso que é tão importante a gente ter uma consultoria por trás, ter um consultor que faça a facilitação, né? Sim. Que faça, por exemplo, a gestão de um conflito, auxilie ali, né? Se existir, o que vai existir é normal, é inerente de toda a família, seja família empresária ou não. E que faça essa gestão ali do conflito, que ajude a resolver e principalmente chegar nessa discussão, chegar nessa decisão que a família vai tomar. Por isso que é tão importante o nosso papel aqui, né? Como consultoria, é o que eu gosto de fazer. Não gosto de resolver conflitos, não quero que a família brigue, né? Mas se houver, vamos resolver para que tenha longevidade, né? Legal. E você sabe que tem uma coisa que não existe muito material, e aí eu tenho um grande amigo meu chamado Bruno Korn. Bruno, você vai curtir bastante, né? Que é do Hotel Atibainha, que é do Canto do Irerê. Não existe material sobre sucessão, não existe muito disso para a gente procurar. Mas esse é um assunto para o próximo episódio, porque o próximo a gente vai falar sobre cases de sucesso. Um beijo, até daqui a pouquinho, porque tá difícil parar aqui. Até já, Silvio.